Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versos 31 ao verso 39. Romanos 8, versos 31 ao verso 39. Diz assim, Romanos 8, versos 31 ao verso 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este momento em que podemos nos reunir em torno da Tua Palavra, e a nossa expectativa é que ouçamos a Tua voz através dela. Fale assim, ó Deus, aos nossos corações, dá-nos compreensão a respeito desta passagem e nos ajude a viver uma vida confiada na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. A Bíblia ensina que nós fomos condenados por causa dos nossos pecados, nos tornamos escravos do pecado e por causa disso condenados eternamente a um estado de separação da presença de Deus. Mas também a Bíblia, ela nos dá testemunho de que fomos, pela morte de Jesus, justificados dos nossos pecados e que pela graça nós recebemos tão grande salvação. Nós não tivemos que comprar a nossa salvação, nós a recebemos de graça, e de graça o Senhor assim nos deu. Esta certeza do tocante à nossa salvação resulta em paz para todos os cristãos. Nós precisamos dessa paz, dessa certeza que Deus de fato nos salvou, e assim vivemos uma vida confiante, alegre e frutífera na presença de Deus. Infelizmente, essa certeza não está presente em todos os cristãos. Muitos sofrem com a terrível dúvida se Deus de fato nos salvou. Eu passei por isso no início da minha vida cristã, e eu acredito que muitos de vocês também passaram, quem sabe estejam passando quanto a esta dúvida. E como isso é terrível, como isso nos inquieta. Essa dúvida se Deus de fato nos salvou, se temos a salvação garantida da parte de Deus. Isso é resultado de muitas razões. Eu gostaria de listar aqui algumas possibilidades dessa dúvida entrar no nosso coração. A primeira delas é o próprio pecado. O pecado, ele nos incapacita, ele nos impede, muitas vezes, de confiar em Deus. E é fato de que o pecado pode sim nos levar a um estado de dúvida quanto à obra que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo. Também o desconhecimento do próprio Deus. Se conhecermos de fato quem é o Senhor, jamais colocaríamos em dúvida a palavra dele, porque a palavra dele ela é fiel e ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou. Também uma desvalorização da graça. Nós temos dificuldade de aceitarmos de graça um presente tão imenso, tão grande como a salvação. Nós nos sentimos mais seguros quando nós temos que pagar por aquilo que nós queremos ter. É assim que funciona no mundo aí fora. Se você deseja alguma coisa, você tem que pagar por aquilo. Você tomar aquilo sem que você pague o preço é roubo.
não pode ser aceito. E muitas vezes nós temos dificuldades de compreendermos a graça de Deus e queremos de alguma forma pagar por isso, justificar a nossa salvação, essa desvalorização da graça de Deus, porque aquilo que vem de graça às vezes não é coisa de muita qualidade. Não é assim também no mercado, né? Muitos produtos que nós queremos adquirir, se queremos bons produtos, temos que pagar muito por eles. Produtos baratos normalmente não são de boa qualidade. Agora você imagina algo que vem de graça. Muitas vezes temos dúvidas com respeito à salvação, porque não encontramos em nós nenhuma razão que justifique a nossa salvação. Também o próprio legalismo religioso. Muitos vieram de teologias que ensinaram que a salvação só pode ser mantida, só pode ser alcançada e sustentada se for cumprida cabalmente a agenda da igreja. Então, se você faltar à igreja, se você faltar uma programação, você está perdido. Você não pode ser salvo se você não cumprir as disciplinas espirituais impostas pela igreja. E acabamos tentando dizer que a salvação ela é sustentada pela nossa capacidade de atender a agenda da igreja. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, quem vive dentro dessa perspectiva teológica vive num conflito, numa perturbação muito grande, porque a qualquer momento ele se vê negligente e a salvação nesse momento passa a ser uma dúvida. Também intensos sofrimentos nessa vida. Olha quantos sofrimentos nós enfrentamos na vida, e nesses sofrimentos a sensação que nós temos é que Deus nos abandonou, que Ele já não nos ama mais. Quantos de nós passamos isso? Ou já vimos irmãos queridos enfrentando graves enfermidades, e nesta hora a dúvida vem: será que Deus de fato me ama? Será que Deus de fato está ao meu lado? Por que Ele permitiu que eu estivesse vivendo isso? Por que Ele permitiu que agora eu tivesse que testemunhar uma pessoa que eu amo tanto passando por isso? Crises das mais diversas podem nos levar a essa dúvida também. A vida orientada por sentimentos e não por fé. Ora, os sentimentos precisam ser fruto da fé, não a causa da fé. Nós não andamos de acordo com os nossos sentimentos, nós andamos pela fé. O justo vive pela fé, não por sentimentos. E se nós buscarmos os nossos sentimentos, a segurança da nossa salvação, nós viveremos essa terrível dúvida, porque há momentos que estamos bem emocionalmente, há momentos que estamos mal emocionalmente, e nesse ritmo há momentos que teremos certeza da salvação, momentos que nós não teremos certeza da salvação. E a salvação deve ser uma convicção independente dessas circunstâncias. Quando as coisas estão boas ou quando elas estão ruins, nós afirmamos a certeza dessa salvação, porque nós não andamos pelo que sentimos, e sim pelo que cremos. Também incertezas sobre o que ocorre após a morte. Ninguém atravessou a morte e voltou para dizer como é que são as coisas lá do outro lado. Essa dúvida também ela pode resultar numa outra dúvida. Será que de fato depois da morte eu estarei com o Senhor? Então essas dúvidas e essas circunstâncias da vida muitas vezes nos levam a esse estado perturbador em relação à salvação. Deus de fato me salvou? A mensagem central do livro aqui de Romanos resume o ensino de que Deus é o juiz justo e é Ele quem dá garantias da salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Toda a estrutura do livro de Romanos aponta para isso. Capítulo 1, especialmente a partir do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai descrever o estado do homem na presença de Deus. Ele está condenado pela justiça de Deus. Portanto, no capítulo 3, versos 21, no capítulo 5, verso 21, Paulo vai demonstrar a sua necessidade de justificação. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, e agora Paulo vai demonstrar a necessidade do homem ser justificado. No capítulo 6, ele também precisa se libertar da escravidão do pecado, da lei. E no capítulo 7, da lei. Então, o capítulo 8, o capítulo que nós entramos, ele tem um foco muito específico que está declarado nos primeiros 2 versos, que diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo já anuncia qual é o conteúdo aqui do capítulo 8 com essas palavras. Neste capítulo, Paulo vai argumentar a favor das garantias da nossa salvação, e o meu objetivo aqui nesta manhã é demonstrar algumas destas razões porque podemos ter certeza da nossa salvação. Eu dividi essa passagem que nós lemos, versos 31 e verso 39, em 5 partes. Verso 31, Paulo vai argumentar como razão para termos certeza da nossa salvação que Deus é por nós. No verso 32, Paulo vai dizer uma outra razão: Deus é o nosso provedor, é Ele quem providencia tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação. Verso 33, Deus é o nosso justificador. Verso 34, Cristo intercede por nós. E por fim, versos 35 a 39, o amor de Deus e de Cristo é um amor inquebrável, não pode ser dissolvido. Ou seja, em toda esta passagem, Paulo vai argumentar que a garantia da nossa salvação está em Deus e no seu Filho, não em nós mesmos. Se buscarmos essa certeza, essa convicção em nós mesmos, nós nos sentiremos realmente perdidos, porque somos inconstantes nos nossos sentimentos. Vamos observar aqui rapidamente o que diz o apóstolo Paulo nessa passagem, a partir do verso 31, onde ele argumenta que Deus é por nós. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo está aqui se referindo ao verso anterior, onde ele resumiu o plano completo da salvação. O plano completo da salvação está no verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo vai nos ensinar que podemos ter certeza da nossa salvação olhando para esse plano completo da redenção. O que nós aguardamos diante desse plano completo agora é apenas a glorificação. Deus, segundo os seus eternos decretos, já decidiu pela nossa salvação. E com base nesses decretos, segundo o apóstolo Paulo, ele nos chamou eficazmente, nós ouvimos a sua voz, fomos persuadidos pelo Espírito Santo. E uma vez chamados pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo, fomos justificados. Agora, o que nos aguarda? A glorificação, a consumação final desse projeto que Deus estabeleceu na eternidade. Então, todos os verbos aqui nessa passagem, no verso 30, se encontram no passado. Isso significa dizer que tudo já foi planejado e os seus resultados já foram garantidos. Nós estamos vivendo no tempo aquilo que na eternidade Deus já estabeleceu. A partir desse verso 31, Paulo expõe com mais detalhes esta garantia que Deus nos dá. E a primeira está no fato, aí na sequência do texto, de que Deus é por nós, e quem será contra nós? A resposta parece ser óbvia. Com Deus ao nosso lado, nada e ninguém poderá se opor a tão grande projeto de salvação. Se Deus está do nosso lado, nada poderá desfazer esse projeto de salvação que Ele já estabeleceu, e está claro no verso 30. Isso não significa dizer que ninguém será contra nós no tocante à nossa salvação, mas que ninguém será bem sucedido. Satanás poderá se opor e até nos tentar, tentando nos afastar dos caminhos do Senhor, mas ele e as suas tramas sempre falharão, ninguém poderá ser contra nós. Nós temos momentos de fraqueza, sim, temos momentos de fraquezas, mas o projeto de Deus sempre haverá de alcançar o seu propósito, e nós seremos preservados pela sublime graça do nosso Deus. Sempre somos preservados pela ação do Espírito Santo. Avançando, verso 32, além de Paulo dizer que Deus é por nós como garantia da nossa salvação, ele vai argumentar que Deus também é o nosso provedor. Aquele que não poupou, verso 32, o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus é o nosso
provedor. As palavras não poupou significam que Deus não recusou, nem hesitou em dar o seu Filho para ser sacrificado mediante o sofrimento imposto pelo nosso pecado. Ele teve uma escolha e Ele fez esta escolha. Ele deu o seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o nosso provedor. Foi Ele quem providenciou tudo o que precisávamos para a nossa salvação. Deliberadamente Ele escolheu sacrificar seu Filho em nosso lugar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Em João capítulo 15, verso 13, nós lemos o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele continua no verso seguinte: vós sois os meus amigos. Dar seu próprio Filho por nós foi a maior dádiva a favor da nossa salvação. Juntamente com ela, Deus providenciou todas as condições favoráveis para esta aplicação. É o que nós lemos, por exemplo, no verso 28, onde Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O bem aqui é a nossa salvação. Deus providenciou todos os recursos espirituais, naturais, relacionais, sociais. Deus providenciou todos os recursos, todas as necessidades para nos conduzir à salvação. É Ele quem garante para nós, através da sua providência, a nossa salvação. São dádivas, não podem ser aprendidas pelo esforço, porque o texto diz, no verso 32, não nos dará graciosamente. É graça, nós não temos que pagar por isso. A salvação, ela é dada pela graça de Deus e é recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Também se refere a toda sorte de bênção espiritual, como nós vemos na teologia de Paulo, no capítulo 1 de Efésios, verso 3, que nele somos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais. E essas bênçãos nos habilitam a uma vida santa. Ele é aquele que não apenas dá o seu Filho, como diz o texto, Ele entregou o seu Filho por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele, ou seja, existem outras bênçãos que acompanham essa dádiva. E essas bênçãos nos habilitam, nos capacitam a viver uma vida santa na presença de Deus, separada, consagrada a Deus, dedicada a Ele, e elas chegam única e exclusivamente através de Jesus e somente através dele. Não existe outro meio pelo qual somos abençoados por Deus, senão através do seu Filho. Ele é o nosso, Ele é por nós, Ele é provedor, mas Ele também é justificador, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nessa passagem, nós vemos Paulo declarando uma certeza que temos da nossa salvação, o fato de Deus ter nos justificado, o supremo juiz. Esta é a verdade mais gloriosa. A justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício do seu Filho e ela foi imputada a nós. Estamos justificados por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Essa declaração é do supremo juiz, a instância superior. O próprio Deus nos declarou justos e justificados estamos. Não precisamos mais viver sob culpas, sobre tormentos das dúvidas, porque o supremo juiz já nos declarou justos. Portanto, nenhuma acusação é capaz de nos tornar culpados diante de Deus mais. Se porventura na sua consciência houver dúvidas, supere essas dúvidas pela certeza de que Deus já te justificou nos seus pecados. Não ande mais escravizado por esse sentimento de que você diante de Deus está censurado, impedido de desfrutar da graça do Senhor, porque Ele mesmo já te declarou justificado. Em penúltimo lugar, Cristo intercede por nós, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é por nós, Ele é provedor, Ele é aquele que nos justifica e Cristo intercede por nós. Somente Cristo poderia nos condenar por nossos pecados, mas Ele não nos condenou. Pelo contrário, segundo o próprio texto, diz aí no verso 34, Ele morreu por nós. Sua morte foi expiatória em nosso lugar. Ele pagou a penalidade assim do nosso pecado.
e assim Ele retirou a condenação que pesava sobre nós, como nós lemos aqui nos 2 primeiros versos do capítulo 8. Ele não nos condenou, pelo contrário, Ele morreu por nós. Paulo diz também que Ele ressuscitou. Quem ressuscitou? Sua ressurreição prova a satisfação de Deus por sua morte. Faz do crente nova criatura e lhe garante a vida eterna. Se Cristo ressuscitou, com Ele também somos ressuscitados. Se estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pela vitória de Cristo no sepulcro, sobre a morte, nós também com Ele somos ressuscitados, regenerados e passamos a viver nova vida, novidade de vida na presença de Deus. Diz o texto ainda, Paulo diz que Ele morreu, Ele ressuscitou, o qual também está à direita de Deus. Ele foi exaltado à presença de Deus. O crente também será exaltado na presença de Deus. Isso está claro no verso 30 que nós lemos aqui. A glorificação diz respeito a esse dia em que o Senhor Jesus voltar e nós seremos transformados à semelhança do próprio Jesus. Aqueles que morreram terão seus corpos ressuscitados, haverá uma ressurreição universal de todos. E no nosso caso, como igreja, estaremos unidos plenamente na presença do Senhor, nesse dia em que estaremos com Ele também no estado de glorificação, porque Jesus foi exaltado às alturas. Soberanamente, Ele eliminará o poder do pecado e do mal e estabelecerá um reino de justiça. Que dia maravilhoso é esse que nós esperamos? Esperamos por esse dia. Não se entregue às culpas, não se entregue às desilusões, ao desânimo espiritual, não se entregue às fraquezas espirituais, se levante com vigor, aguardando ansiosamente o dia do Senhor Jesus, esse dia em que nós estaremos com Ele. E o texto também diz que Ele intercede por nós. No final do verso 34 diz que Ele também intercede por nós. Ele é o nosso mediador e advogado. Se temos pecado, temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós. É Ele quem está entre Deus e o homem, comunicando graça e misericórdia, como diz o autor dos Hebreus. Portanto, podemos nos achegar na presença de Deus pelos méritos de Cristo, para acharmos, segundo o autor de Hebreus, graça e misericórdia em ocasião oportuna, porque Ele intercede por nós. Para terminar, verso 35 ao verso 39, Paulo vai argumentar a favor do amor de Deus como garantia da nossa salvação. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você. E Ele te amou quando você o odiava. E Ele te amou com um amor redentivo. O texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Parece uma ironia a resposta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, está falando de certeza que vem com base no amor de Deus. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os homens podem desistir uns dos outros e deixá-los sozinhos em meio a essas circunstâncias, mas nenhuma delas é capaz de interromper o amor de Cristo e os benefícios de sua graça a favor dos eleitos. Os homens, em situações como essas que nós temos aí, tribulação, muitos vazam, nos deixam sozinhos, não querem sofrer os prejuízos que nós causamos a partir de decisões erradas que tomamos. Muitos nos abandonam, mas Paulo está dizendo que Deus não nos deixa. Nem mesmo as tribulações podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada no universo que possa separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por mais extremas que sejam as forças dessas 10 experiências que nós vemos aqui. A partir do verso 38. Morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do futuro. Por mais extremas que sejam essas experiências, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A mensagem é esta: nada, absolutamente nada, quer entre as circunstâncias terrenas,
versos 35 ao verso 37, ou espirituais, versos 38, verso 39, pode nos separar do amor de Deus. Essas verdades são suficientes para termos garantia da nossa salvação. E elas só podem ser aceitas pela fé, ou seja, pela confiança que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus em nossos corações e em nossas mentes. Eu quero terminar trazendo aqui duas aplicações para nós esta manhã. Em primeiro lugar, esta confiança na nossa salvação, que foi garantida por Deus através do seu Filho, deve nos comprometer diante dele a vivermos uma vida frutífera na fé, não de negligência da nossa salvação. Deus me dá a garantia absoluta da salvação, independente dos caminhos que eu escolher, independente das minhas decisões, independente dos meus pecados. Isso pode criar uma sensação falsa de negligência da graça de Deus que repousa sobre nós. Pelo contrário, essa certeza na obra de Deus em Cristo Jesus deve nos conduzir a uma vida verdadeiramente comprometida com Ele, uma vida frutífera de serviço, aprovada e provada através de obras que glorificam a Deus. Em último lugar, essa garantia da nossa salvação não nos dá liberdade de negligenciarmos a vida cristã. Não nos dá esta liberdade. Deus já decidiu quem salvar, então eu vou viver de qualquer jeito. Não pense assim, se você tem certeza da salvação. Se você tem certeza da salvação que Deus te dá em Cristo Jesus, sua decisão será outra. É essa certeza que me faz enfrentar as tribulações. É essa certeza que me faz enfrentar a vida, a morte. É essa certeza que me faz enfrentar as crises e as tensões do presente e do futuro. Essa certeza, pelo contrário, não me induz a viver uma vida relaxada, negligenciando a graça de Deus. Pelo contrário, essa graça me dá convicção. Essa graça me faz levantar firme e seguro, seja nos dias mais sombrios que eu possa atravessar na vida. Eu ainda assim afirmarei: ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar.